Salve rapaziada, aqui quem fala é o Knight e hoje vim trazer para vocês esse vídeo sobre Marco a Fênix, né? Um personagem que eu gosto bastante de One Piece e que eu estou disposto aqui a mudar a interpretação de muitas pessoas que subestimam esse personagem incrivelmente poderoso. Bem, eu vou aqui tentar fazer a melhor análise que eu consegui dos atributos físicos, do Haki e de demais pontos desse personagem que as pessoas muitas vezes, né, na gringa, e eu já vi aqui algumas pessoas no Brasil, colocam ele abaixo do nível do Sanji atual e também do Zoro, né, sem justificativa quase que nenhuma, sendo que o Marco é um personagem extremamente poderoso. Bem, vamos a princípio, né, com a análise de força bruta. Fisicamente falando, o Marco ele é um monstro, sendo que em sua questão de força, ele conseguiu paralisar tanto o King quanto o Queen. Lá no capítulo 1000 de One Piece, ele consegue segurar ambas as calamidades e deixar as duas presas para dar tempo suficiente, né, do Zoro ele conseguir chegar no topo de Onigashima. E isso aqui é um feito incrível porque percebam que tanto Queen quanto King eles não conseguem reagir, eles não conseguem se soltar, né? No caso, eles ficam presos e até com a leve expressão de dor, né? Olha o King aqui e também o Queen. Isso aqui é um feito absurdo, porque a gente sabe que, por exemplo, né, iniciando com o Queen tinha força o suficiente para o próprio Sanji admitir que seus golpes eles eram pesados, né? Ou eram golpes muito fortes. Eu estou aqui mostrando para vocês, né? Quando o Queen trocava golpes com o Sanji mesmo dizia que os golpes do Queen eram muito fortes. E o King vai além, né? Já que o próprio King, em questão de força bruta, ele conseguia subjugar o Zoro base, né? O Zoro não conseguia ganhar do King em uma disputa de força, né? Porque quando eles clashavam, o King jogava o Zoro para vários metros de distância. Como essa cena aqui mostra, e essa cena daqui também, ó. Quando eles clasham meio que de novo, o próprio King humilha o Zoro em questão de força, jogando o espadachim para vários metros de distância e até semi-nocauteando o Zoro, né? Vocês conseguem perceber isso? Porque o Zoro fica com os olhos brancos, né? O olho dele fica meio que embranquecido, como se tivesse semi-nocauteado. E o Marco, sozinho, ele segurou ambas as calamidades e fez parecer fácil, já que as suas chamas, né, não têm propriedades ofensivas. Então, isso aqui foi basicamente só a força bruta do Marco entrando em ação. Outro feito insano de força do Marco foi ele fazer um clash com a Big Mom, que por mais que a Big Mom seja a top tier mais fraca, né, dentre todos, ela ainda é uma top tier, e o Marco ali, ele conseguiu, além de fazer esse clash com ela, ganhar o clash, né? A Big Mom acabou perdendo o clash contra o Marco, e além disso, ela precisou correr do Marco, né? A própria Big Mom, ela admite que se o Marco quisesse matá-la, teria que matar ela outra hora, por causa que ela não tinha as almas, né, suficiente para derrotá-lo. Ou seja, a própria Big Mom admite que se ela não tivesse um preparo com almas, né, mais fortes ali e melhores para ela utilizar, ela não conseguiria lutar com o Marco. Ou seja, isso aqui é um feito absurdo, com a própria Big Mom precisando fugir dele, né? Ou seja, além de ganhar um clash, ele fez uma top tier correr de uma luta com ele. Isso aqui é muito absurdo, sinceramente. É muito absurdo. E para terminar, falando da força bruta do Marco, né? A gente tem, por exemplo, seus feitos em Marineford, onde, por exemplo, ele consegue dar um chute no Aokiji naquela época que arremessa o almirante para muito longe. E só para vocês saberem de uma coisa, o Aokiji ele estava atacando aqui o Luffy nessa cena para matar o Luffy, né? Tanto que ele até fala que ele tinha um grande débito com o Garp, só que o Luffy não tinha deixado outras escolhas para ele e que ele iria matá-lo. E nesse momento o Marco aparece e dá um picudão no Aokiji que arremessa o almirante que, mesmo estando em guarda, voa para muito longe.
como também aconteceu com o Kizaru, né? Quando o Kizaru se defende do chute do Marco, o próprio Kizaru ele também é arremessado para muito longe. Só questão de força bruta, né? O Marco aí demonstrando ter uma força bruta fora do comum e muito grande, beleza? Enfim, fisicamente vocês já viram aí que Marco a Fênix não é brincadeira. Ele tem realmente ali uma porrada bruta que dói bastante. Bem, falando agora de resistência, que é um ponto que as pessoas subestimam muito o Marco, vamos lá. Em questão de resistência, é sem sombra de dúvidas Marco. Ele tem uma das maiores resistências da obra, tipo assim, em questão de aguentar porrada mesmo. Um exemplo disso é a sua luta contra King e Queen, porque contra King e Queen, apesar das calamidades estarem atacando o Marco para matá-lo, o Marco ele só estava segurando as calamidades, né? O próprio Marco fala que ele estava segurando as calamidades e que não era fácil fazer isso, né? Por causa que ele tinha que proteger o Chopper, para o Chopper fazer o remédio e também ajudar todo mundo no campo de batalha. Então, tipo, a princípio, o Marco estava ali protegendo a rapaziada enquanto tinha que segurar King e Queen e levava golpes diretos de ambas as calamidades, né? Ou seja, ele teve que tancar a luta contra elas enquanto ali estava ajudando, não, estava dando tempo, né, para o Chopper fazer o remédio. Tanto que o próprio Perospero, ele fala que o Marco já estava começando a parecer cansado, né? Até porque convenhamos que King e Queen são comandantes muito fortes, né? E o Marco ali sozinho segurou eles por muito tempo. Temos também essa cena daqui, onde o Marco ele tanca com as suas chamas, e mais tarde eu vou explicar isso aqui melhor, né? O seu haki do armamento também, um golpe nomeado do King, ele consegue tancar esse golpe. Isso a gente pode até levar para resistência, por causa que o haki, ele por mais que seja usado para revestir o corpo das pessoas, ele também aumenta a resistência. Então isso aqui é um feito, querendo ou não, pro Marco. Ele aguentou um porradão nomeado do King e saiu ileso, né, sem nenhum dano aparente. O Marco também, ele demonstrou ter capacidade o suficiente lá em Marineford para aguentar um soco com intenção assassina do Akainu. Só lembrando que o Akainu, né, ele tem a fruta mais ofensiva de One Piece. Então esse aí é um feito absurdo do Marco, né? Ele aguenta esse porradão do Akainu e segura o Akainu tempo suficiente, né, o Jinbe correr e pro Barba Branca chegar para ali terminar sua luta contra o Almirante, né? Mas isso aqui é outro feito absurdo do Marco, né? Simplesmente colossal, velho. Colossal. Enfim, falando mais agora de feitos de resistência do Marco, a gente tem ele tancando um socão do Garp velho, que sim, é um feito de resistência bem impressionante. É um feito de resistência bem impressionante, porque se vocês pararem para pensar, né, por exemplo, o Garp, mesmo na sua velhice, com socos casuais, beleza? Um soco extremamente casual, ele liquidou o Shiryu da Chuva, um personagem que ali é nivelado com Magellan. E o Marco aqui nessa cena, ele estava desprevenido, recebe um socão em cheio do Garp e ele se levanta, né, com só um leve ferimento na sua bochecha. E olha que o impacto, né, se você for ver, foi muito grande, já que fez uma enorme explosão no chão, mas o Marco ainda assim levanta e só está ali com a bochecha levemente ferida. Então, isso aqui é mais um feito de resistência do Marco, que mesmo pego desprevenido, aguentou um golpe que nem mesmo outros comandantes, né, de Yonkou conseguiam aguentar. Ou seja, simplesmente absurdo para o nosso Marco, né? Um personagem que é realmente poderoso. E só um adendo também, que se a gente parar para pensar, né, o Garp, ele não pegou leve com o Marco nessa cena, né? Tanto que eu até já falei em vídeo isso, se vocês não viram, vai lá no vídeo do Garp velho, se eu não me engano, eu até falei lá. Porque na mentalidade do Garp, ele sempre ataca os piratas para matar, né, para derrotá-los. Então, mais uma vez, feito absurdo da nossa Fênix.
Também a gente pode escalar a força do Marco, a sua resistência. Então só aí já dá para ver que o Marco ele é alguém muito resistente, muito forte e que tanca muitos danos, né? Até se você for parar para pensar, a Big Mom, né, quando ela foge do Marco, né, ela diz que não conseguiria lidar com ele se ela não tivesse almas o suficiente, ou seja, nem com seus homes especiais ela conseguiria lidar com o Marco, né? Derrotá-lo facilmente. E a gente sabe que os homes especiais da Big Mom são muito poderosos, né? Especialmente o próprio Zeus, que lá em Holy Cake, vou mostrar aqui para vocês, né? O Zeus de Holy Cake, quando carregado pela Nami, tá bom? Foi o suficiente, por exemplo, para fazer a Big Mom gritar de dor. Essa cena aqui ela fala muito, né? A Big Mom ela grita de dor. Então pensem comigo, se a Big Mom ela fala que ela precisaria de mais almas, né? Ou seja, mais homes para lidar com o Marco, é porque Prometheus, Zeus e Napoleão naquele momento não seriam suficientes para lidar com o Marco. E a gente sabe quão forte o Zeus ele é em questão de ataque. Então, mais um feito aí para nossa queridíssima Fênix, né? Que a gente pode interpretar para o Marco. Enfim, partindo agora para outros quesitos, como, por exemplo, velocidade. Em velocidade, velho, o Marco é um monstro, sabe? Primeiro, a gente vê que ele consegue lutar contra King e Queen ao mesmo tempo. E a gente sabe que, por exemplo, o King, ele conseguia ser tão rápido, mas tão rápido, que o Zoro Base não conseguia acompanhá-lo direito, né? O King, ele forçou o Zoro Base a entrar em uma posição defensiva, né? Não só por sua força bruta fora do comum, como também a sua velocidade, né? O ritmo que a batalha estava era um ritmo fora do comum e o Zoro não estava conseguindo acompanhar, né? Tanto que o próprio espadachim, por exemplo, nessa cena daqui, ó, após ele ser atacado pelo King e estava se recompondo, ele não consegue se proteger a tempo e é simplesmente jogado para fora da ilha, né? Ou seja, o King ele é muito mais rápido que, por exemplo, o Zoro Base. E isso o King com chamas acesas, né? Ou você até pode argumentar que nessa cena ele pode estar com chamas apagadas, porque não fica aparente, né, nas costas dele. Mas ainda assim, o King é mais rápido ou tão rápido quanto o Zoro Base. E o Marco, ele consegue ali ser mais rápido que a percepção do King, né? Perceba que quando o Marco estava preparando o seu golpe, o King não consegue reagir e toma o Blue Bird na cara e ainda é arremessado para muito longe. E antes que a Calamidade reagisse ainda, o Marco já encaixa uma joelhada na boca do King, interrompendo qualquer tempo de reação que a Calamidade pudesse ter. Ou seja, ele é muito rápido em combate. Temos também, por exemplo, lá em Marineford, onde o Marco ele conseguiu ser mais rápido que os lasers do Kizaru, que já estavam a queima-roupa no Barba Branca, né? Já estavam extremamente próximos e o Marco defende todos eles, sendo rápido o suficiente para se pôr na frente do seu capitão. Então, mais uma vez, um feito absurdo de velocidade. E não para por aí. Além de ser rápido o suficiente para proteger o Barba Branca, o Marco consegue ser rápido também para, tipo assim, ir passando por todos os lasers do Kizaru. E antes que o Almirante reagisse, né? Porque percebam que quando o Marco ele aparece na frente do Kizaru, o Kizaru ainda estava disparando os lasers. Ou seja, ele não tinha percebido que o Marco tinha chegado perto dele nesse momento. Então, antes que o Almirante reagisse, o Marco já encaixa um chute que no último instante o Kizaru defende. Ou seja, ele meio que conseguiu ser tão rápido que o Kizaru teve que se defender no último instante para não levar um chute a queima-roupa do Marco, né? Já que ele não tá, ele só foi se defender ali no último instante. Feito também absurdo de velocidade. Enfim, o nosso Marco, ele é um personagem rápido pra caramba, né? Temos também essa cena do Aokiji, que nem eu tava falando mais cedo, que o Almirante não reage ao Marco, então
isso só demonstra que o Marco é muito rápido, já que, por exemplo, a gente tem essa cena daqui, ó, que é a cena do Josu. O Josu, ele tinha aparecido de surpresa, né, na frente do Aokiji, porém, por mais que tivesse aparecido de surpresa, nessa cena daqui, ó, que ele ataca o Aokiji, na página anterior, o Aokiji tinha conseguido ver o Josu aparecendo, né? Então, por mais que ele fosse rápido o suficiente para atacar o Aokiji ainda viu o Josu. Só que com o Marco não. O Aokiji não consegue reagir ao Marco e ainda é lançado para longe, tá ligado? Então, simplesmente absurda a velocidade da nossa Fênix. Dito isso, já podemos partir para outro ponto, que agora são os hakis do Marco, né? O quão forte é o haki de Marco a Fênix? Bem, sobre isso a gente tem que ter vários pontos a comentar, né? Primeiro, a gente tem o Vivre Card do Kizaru, que diz o seguinte, né? Bem, a gente tem um Vivre Card do Kizaru que fala o seguinte sobre nosso queridíssimo Marco, né? Ou melhor, usuários de haki em geral. Mas como o Marco está aparecendo aqui, vamos falar da nossa Fênix. Eu peguei aqui a tradução para vocês verem, onde basicamente a tradução é o seguinte: por ser uma habilidade eficaz tanto para esquiva quanto para movimentação, se não for um usuário habilidoso de haki, é impossível parar até mesmo um único movimento. Ou seja, basicamente, para você acertar o Kizaru, né, você conseguir parar o Kizaru e acompanhá-lo, você tem que ser um usuário habilidoso de haki. Coisa que o Marco ele é, né, visto que utilizam a cena do Marco como um exemplo. Ou seja, aqui já está citando o Marco como um usuário habilidoso no uso do seu haki. E a gente sabe que ele possui tanto o haki do armamento quanto de observação. E sobre o haki do armamento do Marco, né, a gente tem uma grande dúvida, porque assim, o Marco ele pode ter nos apresentado o armamento avançado. Sim, o armamento avançado. E como eu afirmo isso? Simples. Por exemplo, nessa cena daqui, ó, como vocês podem ver, percebam que o Marco ele tem um detalhe muito interessante, né? Que o ataque do King acerta ele, mas percebam que ele é parado por uma espécie de barreira na frente do Marco, né? Que pode ser criada por suas chamas, porém a gente sabe que as chamas do Marco dão uma característica para ele muito especial, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, beleza? Em um SBS, lá na época de Marineford, onde o Oda ele dá uma pequena explicação sobre a habilidade do Marco, ele cita que as habilidades do Marco são do tipo Zoan e seu corpo é físico, né? Só que a Fênix ela tem a capacidade de anular qualquer ataque, né? Ou a maioria dos ataques, né? Porque os ataques acabam passando pelo seu corpo, como se fosse ali uma logia, né? E assim, um fato curioso é que o Marco se regenera, tá ligado? Então dá a impressão ali que seu corpo é de uma logia, quando não é. E nessa cena, que o ataque do King acerta o Marco, teoricamente o ataque do King deveria passar pelo Marco, como também nessa cena aqui do Akainu. Só que percebam que quando o ataque ele acerta o Marco, ele meio que se esparrama, né? Como se ali tivesse uma parede defendendo. E isso se deve inteiramente pelo uso do haki do armamento avançado, né? Que permite o seu usuário criar uma espécie de armadura invisível, que serve tanto para defesa quanto para ataque. E a gente já viu, por exemplo, o Marco ele utilizar essa espécie de armadura várias vezes para defender o Barba Branca lá em Marineford, né? Criando uma espécie de barreira. Percebam nessa cena aqui, ó, que o Marco ele está nesse espaço aqui, mas é se criada uma barreira que consegue defender a explosão dos tiros do Kizaru, né? Aí você vê que quando a explosão se dissipa, o Marco está um pouco perfurado, porque ele, provavelmente os lasers do Kizaru passaram um pouco dessa barreira e o acertaram. Só que ainda assim, o Marco ele criou essa barreira defensiva, né? Que é um feito absurdo, como também aqui com o magma do Akainu e com o golpe do King. Então a gente pode interpretar, né, que sim, o Marco ele é capaz de
criar essas barreiras e ter ali o seu haki do armamento avançado, né? Coisa que outros personagens até inferiores ao Marco em haki e em conhecimento no campo de batalha também possuem. E por ser o imediato do Barba Branca, né, não é de se esperar que pelo menos ele tenha um haki avançado. E sobre haki de observação, o Marco infelizmente só demonstrou o básico, só que ele é um ótimo usuário e um usuário habilidoso de haki, como o Vivre Card do Kizaru acaba falando, né? Eu mostrei para vocês. Enfim, agora falando de um ponto extremamente crucial e que as pessoas subestimam, que é a potência de ataque de Marco a Fênix. Bem, sobre a potência de ataque do Marco, né, que é muito subestimada, vamos lá. Vocês já podem ver aqui que já tem uma tradução, né? Inclusive as traduções que eu usar nesse vídeo eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Só que vamos lá. A potência de ataque do Marco é incrivelmente subestimada, né? Vamos lá. A gente sabe que o Marco ele tem uma potência de ataque absurda, né? Desde vencer a Big Mom em um flash, que sim, isso conta como AP, e eu já vou explicar para vocês o motivo disso. Só que antes eu tenho que explicar uma coisa, né? Que é sobre as propriedades especiais das chamas do Marco. Porque assim, a gente sabe o seguinte, rapaziada. No Vivre Card do Prometheus, que é esse daqui, ó, eu vou deixar até a tradução dele na descrição, é nos dito que os homes da Big Mom não podem ser afetados fisicamente, né? Ou seja, eles não podem receber danos físicos mesmo com haki do armamento. Até por causa que eles são elementos da natureza, ou seja, eles só podem ser feridos ou com a sua fraqueza elemental, como por exemplo nessa cena aqui, que o Jinbe usa água, e o próprio Jinbe fala, né, que a água funciona porque ele é fogo. Ok, o gravador parou do nada, desculpa rapaziada. Mas enfim, os homes da Big Mom, eles só podem ser atacados ou se vocês utilizarem uma fraqueza do elemento deles, como por exemplo, né, o Jinbe ele utiliza água para machucar o Prometheus, ou se você tiver alguma habilidade capaz de danificar a alma dos homes. Por exemplo, o que o Brook fez, né? O Brook conseguiu machucar o Prometheus por causa da sua habilidade de machucar, né, afetar as almas dos homes. Fisicamente, você não consegue causar danos neles. E o que o Marco fez aqui é impressionante por causa do seguinte. A gente sabe que os homes especiais da Big Mom são feitos com a sua alma, ou seja, eles têm ali um pouco do poder da Big Mom em si. E o Marco consegue afetá-los devido às suas propriedades regenerativas, que forçam eles ali a voltarem, por assim dizer, para dentro do espírito original da Big Mom. Pelo menos é assim que eu interpreto isso. E como o Marco, né, ele conseguiu afetar o Prometheus e ganhar esse clash de força com a Big Mom, é algo absurdo. Até porque também habilidades de Akuma no Mi são equivalentes ao físico de seus usuários, né? O próprio Luffy fala isso lá em Alabasta. Ou seja, o Marco ele afetou uma habilidade de fruta que é tão forte quanto a Big Mom, até porque também é um pedaço da alma dela. E mesmo se as chamas da Fênix tivessem essas propriedades especiais, o Marco não conseguiria fazer nada caso também não tivesse a força para atacar o Prometheus e causar esse dano nele. Ou seja, é um feito absurdo, pelo menos na minha visão. É um grande feito de potência de ataque, né? Ele conseguiu aqui por sua vez ganhar da Big Mom. Agora vamos para outro feito de AP do Marco, que a gente sabe que ele possui, que por exemplo, durante sua luta contra King e contra o Queen, ele conseguiu efetuar um grande dano no Queen. Isso aqui é um feito interessante porque as Zoans ancestrais têm uma resistência absurda, né? E essa onda de impacto que o Marco faz no Queen faz com que a calamidade cuspa muito sangue, né? Você até percebe que, além de cuspir todo esse sangue, ele fica escorrendo da boca do Queen e ele fica furioso. Ele realmente sofreu um dano e até chegou a ficar com os olhos brancos, né?
Ou seja, não foi um dano qualquer, foi um dano absurdo. E tipo assim, um paralelo direto que eu posso fazer com essa cena daqui é essa cena aqui do Sanji, né? Que o Sanji, ele ataca o Queen, faz o Queen tomar o laser, só que o Queen não tem a mesma reação que ele teve com o golpe do Marco. Percebam que o golpe do Marco, né, se você olhar as duas cenas, é muito mais destrutivo no Queen do que esse chutaço que o Sanji deu. E tipo assim, nesse momento, só vamos lembrar, o Marco não estava lutando para derrotar as calamidades, ele estava segurando elas, porque a primeiro momento ele estava segurando elas para o Chopper fazer o remédio e também estava protegendo todo mundo no campo de batalha, e no segundo momento ele só continuou lutando até Zoro e Sanji chegarem e tomarem o palco, né? As estrelas entrarem em cena. Ou seja, a gente pode argumentar aqui que esse foi um chute, né, um golpe completamente casual do Marco. Porra, é um feito absurdo, rapaziada. E assim, outro feito absurdo do Marco foi ele conseguir ferir o King com chamas acesas, né? Percebam que o próprio King, ele sofre dano e você vê algumas gotículas de sangue caindo dele. Ou seja, ele feriu um Lunariano com chamas acesas. E na minha visão, é um feito absurdo, não sei pra vocês, hein? De qualquer forma, Marco a Fênix tem feitos absolutos. E, inclusive, até falando aqui com vocês, esse feito aqui de ferir o King é muito colossal. Porque, por exemplo, quando o King estava lutando com o Zoro base, o Zoro ele desfere uma de suas melhores técnicas no King, que é o Xixi Som Som, onde o King ele não desce dele uma única gota de sangue. E o próprio Zoro, ele se pergunta se aquilo não fez nada. E ele até fala, né? Sem jeito, essa é uma das minhas técnicas mais fortes. Ou seja, o Zoro não fez descer uma única gota de sangue do King, coisa que o Marco conseguiu fazer. Absurdo, gente. Simplesmente absurdo o que o nosso menino Fênix consegue realizar. Pelo menos essa é a minha visão, né? Marco a Fênix sendo muito poderoso. E assim, em geral, o Marco tem uma potência de ataque absurda, né? Conseguindo ali afetar o Prometheus, que é um pedaço da alma da Big Mom, de sua vontade e de seu poder, ferir o Lunariano com chamas acesas e causar mais dano do que o Sanji com Diablo Jumble e ainda com a explosão do raio laser na boca do Queen. Então, não tenho o que dizer, Marco a Fênix tem uma potência de ataque absurda. Mas, e agora? E o scaling dele dentro do verso? Bem, dentro do verso de One Piece, né, a gente tem que dizer que o Marco ele é muito respeitado, tipo, muito mesmo. As pessoas sempre dizem que o Marco é alguém muito poderoso. E um exemplo disso que eu posso dar para vocês são os próprios Goroseis. Após Marineford, os Goroseis eles dizem que os imperadores seriam os únicos capazes de parar os avanços do Barba Negra, né, após ele conseguir suas duas frutas. Só que ele fala dos imperadores e também talvez Marco a Fênix e os piratas do Barba Branca. Só que percebam que o Marco ele é evidenciado aqui. Né? Os Goroseis eles poderiam muito bem ter dito o seguinte: os imperadores e os remanescentes do Barba Branca. Só que não, eles destacam o Marco em relação à tripulação, como se o Marco, né, estivesse em uma posição maior do que o restante do bando. E se vocês não sabem, né, os membros do Barba Branca são muito fortes, desde o Vista, que é reconhecido pelo próprio Mihawk, até o Jozu, que já foi dito tendo a força de um top tier em seu Vivre Card. Então, a princípio, o Marco ser destacado referente a esses monstros culpa bastante o scaling dele dentro da obra. A gente também tem, por exemplo, o próprio Barba Branca dizendo para o Marco em Marineford proteger a vida do Luffy. Coisa que assim, se o Marco não tivesse a capacidade
de proteger o Luffy, o Marco não protegeria, né? O Barba Branca não faria esse pedido. Só que ele confia no seu imediato e sabe que ele tem força o suficiente para proteger o nosso queridíssimo Chapéu de Palha no meio daquela guerra com os almirantes da marinha. A gente também tem personagens como o próprio Shanks perguntando se o Marco gostaria de entrar na tripulação dele. E se vocês não lembram, mas o Shanks ele tem a tripulação mais equilibrada. E se ele está convidando o Marco, né, para entrar nessa sua tripulação, onde a maioria dos membros são equilibrados, né, da frota principal, é porque, obviamente, o Marco deveria também estar ali em um patamar próximo, até porque não faria sentido o Shanks ele colocar mais uma pessoa fraca, né, no meio do seu bando, porque a gente sabe que os comandantes principais do Shanks são comandantes ali muito fortes para proteger a frota fraca que ele possui. Então, se ele está colocando e quer chamar o Marco ao bando dele, ele tem que ter a noção da força do Marco, né? Tanto que ele até fala aqui com o Marco e tudo e tal. E não é só dessa vez que o Shanks tenta convidar o Marco, não. Até depois de um ano, ele tenta chamar o Marco, só que o Marco simplesmente recusa. Então, assim, é mais uma vez absurdo, rapaziada. Não tem nem o que a gente dizer. Tipo, se até o Shanks, que tem a tripulação mais equilibrada, tenta colocar o Marco em seu bando, é porque o Marco é um personagem fora da curva, né? E só um adendo, o bando do Shanks é o bando mais equilibrado, teoricamente. Então o Marco ele também deve ser equilibrado com o restante do bando do Shanks. Ou pelo menos, como eu já falei, estando em um nível relativamente próximo. Então, até dentro da obra, ele é colocado como um personagem muito forte. E fora do mangá também, a gente tem, por exemplo, o seu Vivre Card, né, o primeiro Vivre Card do personagem, que cita nessa parte daqui, ó, que o Marco tem habilidades de combate capaz de bater de frente com os almirantes. Está aqui a tradução, só teve um pequeno erro, né, que a tradução colocou de nível comandante supremo, só que é nível almirante, né, no caso, essa cena aqui, ó, está se referindo ao momento que o Marco está avançando em cima do Kizaru. Então, basicamente, o que o Vivricard fala é que o Marco ele consegue enfrentar, né, ataques de nível almirante de frente. Ou seja, a gente tem uma situação que o Marco aqui ele é capaz de lutar e suportar golpes de nível almirante cara a cara. Coisa que de fato acontece no mangá, com ele resistindo a um golpe do Akainu a queima-roupa, né? Ou seja, o Marco ali tem essa capacidade de peitar os almirantes de frente sem problema nenhum. Outra citação que coloca o Marco em um nível extremamente elevado é do Databook Blue do personagem, né? Que diz que, vou dizer aqui para vocês, né? Na Guerra dos Melhores lutou de igual para igual contra os almirantes da Marinha. Ou seja, o Marco mais uma vez sendo colocado no nível de um almirante. Mais uma vez dentro e fora do mangá, sempre sendo um personagem posto em um nível absurdo. Enfim, de modo geral, o Marco, na minha visão, tá bom? Ele ganha de qualquer personagem nível comandante. Qualquer um. E ele se escala acima de personagens como o Zoro Base de Onigashima, que já era capaz de ferir o Kaido e bloquear o Hakai. Ele é muito superior a esse Zoro. Na minha visão, ele é um personagem que está pareado, querendo ou não, com os almirantes, né? Tipo, ali no nível do almirante, né? O nível almirante de One Piece. Pode não ser tão forte quanto, por exemplo, um Aokiji, um Akainu de Marineford. Só que, querendo ou não, é um personagem absurdo, muito forte e que vai ter muita coisa a mostrar se o Oda ele colocar ele de volta na história, tendo alguma luta relevante. Enfim, essa foi a minha análise do Marco. Eu coloco ele no nível de um almirante baixo para médio. Um almirante baixo, assim, ele é muito forte e, por favor, parem de subestimá-lo. E esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.